Agora nós vamos estudar fuso horário e para compreender bem esse assunto, esse conteúdo, eu quero conversar um pouco com você primeiro sobre o que é tempo. Você já parou para pensar nisso aí? O que é o tempo? Às vezes é até difícil a gente definir algo que corriqueiramente parece tão simples, mas pensa bem. O tempo, ele é uma relação entre matéria e movimento. Ele é uma sucessão de acontecimentos. E nós, na atualidade, nós medimos o tempo. Nós medimos o tempo todo, não é isso? Então a gente mede os segundos, os minutos, as horas, os dias, os anos. E a gente fala tanto do tempo, tô sem tempo, é tanta coisa para eu fazer em pouco tempo. Então é importante a gente refletir um pouco sobre isso aí. Às vezes parece até uma questão filosófica, e é uma questão filosófica, né, falar do tempo, mas é importante refletir um pouco sobre o tempo para que se compreenda bem o que é fuso horário. Então, feito um pouco dessa reflexão aí, vamos continuar. O tempo e o processo de globalização. Para eu chegar em fuso horário, como calcula, é muito importante a gente passar por essas questões aqui. Bem, processo de globalização não é o assunto principal dessa aula, mas é um tema que sempre nós temos que nos recorrer a ele porque ele é muito pertinente à geografia, ao conteúdo de geografia. Então, de uma forma aí bem resumidinha para ficar claro para você. Hoje, o mundo é considerado um mundo globalizado. E o que é a globalização? O que é o processo de globalização? É uma relação muito intensa entre as diversas localidades do planeta. Mas que relação? Relação econômica, cultural, social, política. E quando que começa esse processo de globalização? Ele começa lá em meados do século XV, no período da expansão marítima do povo europeu. Porque os diversos continentes, eles eram relativamente isolados. Então, a partir do momento que começa a expansão marítima da Europa, essas relações entre os vários povos do planeta, elas começam a acontecer. Aí, à medida que a tecnologia vai avançando, o comércio mundial vai crescendo, as relações vão se intensificando, os meios de transporte, de comunicação vão ficando cada vez mais modernos, aí esse processo de globalização, ele também se intensifica. Pois bem, só que até por volta aí do século XIX, o século XIX, ele começa no ano de 1801, ainda não existia uma padronização dos horários no mundo. Então pensa um pouquinho, o mundo hoje, na atualidade, já pensou se cada país, se cada lugar contasse o tempo de uma forma diferente? Ia ficar muito complicado, muito confuso. Por exemplo, bolsa de valores. Existem algumas bolsas de valores principais no mundo todo, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, na Europa. Como que essas pessoas iam conversar, iam se comunicar se não existisse uma padronização de tempo? Empresas transnacionais que têm sede em um determinado país, filiais em outros, já pensou se cada país tivesse um padrão para se contar o tempo, para se contar as horas? Ia ser uma confusão. Então, essa questão do fuso horário mundial, um padrão mundial, isso está muito relacionado, diretamente relacionado com uma necessidade do processo de globalização. Então, pensando assim, no ano de 1884, representantes de 25 países se reuniram nos Estados Unidos
e estabeleceram que a partir de então passaria a existir uma divisão do planeta em 24 fusos de 1 hora cada. Então, isso aí é uma introdução para você refletir um pouco aí sobre o assunto. Agora, a gente vai passar para as questões práticas aí, como é que é essa divisão, como é que se calcula. Então, vamos lá. Então, se o tempo é uma sucessão de acontecimentos, é uma relação entre o movimento e o espaço, para contarmos as horas, nós consideramos o movimento de rotação do planeta Terra. Qual que é o movimento de rotação? É um movimento que o planeta Terra faz em torno do seu próprio eixo. E esse movimento, ele é sempre feito no mesmo sentido, claro. Então, ele é assim, ó. Veja bem, o planeta Terra, ele está sempre girando para o sentido leste. Então, se o Sol, em relação à Terra, ele está, entre aspas, parado, em relação à Terra ele está parado, né? Mas o Sol, ele movimenta aí no universo, mas isso é outra história. Mas a Terra, ela gira em torno do Sol, que é um movimento de translação, que não é o movimento principal agora para a gente estudar fuso horário, mas ela gira em torno do seu próprio eixo também, que é um movimento de rotação. E o tempo que o planeta gasta para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, nós chamamos isso de dia. E nós dividimos esse dia em 24 partes, que são as horas, em 24 horas. Então, cada fuso horário, ele tem 1 hora e nós temos 24 fusos horários no planeta. E se ele gira sempre no sentido leste, isso quer dizer que em todas as localidades que estão a leste, comparada com uma outra determinada localidade que está a oeste, aqui sempre vai ser mais tarde. No leste é sempre mais tarde, no oeste é sempre mais cedo. E a referência para contarmos as horas são os meridianos e o meridiano de Greenwich, que é o meridiano de 0 grau de longitude. Então, os meridianos são fundamentais para compreendermos e calcularmos as horas. Agora, observa bem esse esquema aqui, que eu vou te explicar alguns detalhes para você compreender bem como que nós calculamos o fuso horário. Então, algumas considerações aí para começar. Você tem que pensar o seguinte: em todo momento, em todo instante, nós temos as 24 horas no planeta inteiro. Então, em cada lugar do planeta, em cada fuso horário, é 1 hora diferente. Sempre tem as 24 horas no planeta inteiro. Por quê? Tem uma face do planeta que está voltada para o Sol, tem outra que está voltada para o lado mais escuro. Tem lugar que o Sol está nascendo, tem lugar que o Sol está se pondo. Por quê? O planeta está girando o tempo todo, o tempo não para, né? Agora, um pouquinho aí de cálculos. Como é que a gente define um fuso horário? Veja bem, o planeta Terra, como ele é uma circunferência tem 360 graus. Se nós consideramos que ele gasta 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, nós dividimos 360 por 24 e nós encontramos 15. Isso quer dizer que cada fuso horário ele tem a medida de 15 graus. E essa medida, a referência que nós temos são os meridianos e é o meridiano de Greenwich, que é o meridiano de 0 grau.
Então, onde que está o fuso horário principal? A gente conta 7 graus e meio para leste e 7 graus e meio para oeste. Aí nós encontramos o fuso horário principal. Aí eu coloquei alguns cálculos aqui de algumas cidades para você ver aí como é que a gente vai fazer essas contas. O que mais que você tem que considerar? Sempre no lado leste é mais tarde, porque o planeta Terra gira para o leste, ele vai ao encontro do Sol nesse sentido, para o leste, por isso que o Sol nasce no leste, e sempre a oeste é mais cedo. Então, quando nós vamos calcular, se você sabe a hora de um determinado lugar e quer saber a hora de outro, se esse outro lugar está a leste, você vai somar com as horas da referência que você tem. Se esse lugar está a oeste, você vai subtrair do horário desse local de referência que você tem. Vamos aos exemplos para ficar bem claro. Nesse ponto de zero, que é o meridiano de Greenwich, representado aqui pela letra C, nós temos a cidade de Londres. Então, se em Londres são 12 horas, meio-dia, quantas horas serão em São Francisco, nos Estados Unidos? Aí, o que você vai contar? Você vai contar quantos fusos horários que nós temos para oeste. Então, conta aqui comigo. Ó, aqui é a referência Londres. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o que você faz? 12 menos 8, você encontra 4. Então, no momento em que são 12 horas, meio-dia em Londres, em São Francisco são 4 horas da manhã, 4 horas da madrugada. Agora, o Rio de Janeiro, representado aqui pela letra B. Então, vamos contar aqui, ó, em relação a Londres, 1, 2, 3. Aí, o que a gente faz? 12 menos 3, nós encontramos 9. Então, quando em Londres são 12 horas, meio-dia, no Rio de Janeiro são 9 horas da manhã. Agora, um exemplo de uma cidade que está a leste de Londres, que é o caso aqui do Cairo, representado pela letra D. 2 fusos horários, 12 mais 2, 14 horas, ok? Quando se fala em fuso horário, em horas, tem algumas siglas que elas são importantes você saber o que significa. Elas são muito pertinentes aí a esse tema. Que siglas são essas? GMT significa Greenwich Mean Time, ou em português, horário de Greenwich. AM, isso aí provém do latim, antemeridian, significa antes do meio-dia. Isso é quando nós usamos, falamos as horas, dividimos o dia em duas partes de 12 horas. Então, se eu falo, se são 11 horas AM, 11 horas antes do meio-dia, então 11 horas da manhã. PM, post-meridian, após o meio-dia. Se eu falo que são 11 horas PM, então são 11 horas após o meio-dia, 11 horas da noite. Outra sigla super importante aí para esse assunto de fuso horário é a LID, que significa Linha Internacional de Data. Ela está situada no meridiano de 180 graus. Então é exatamente nessa linha que se começa a contar o dia. Existe apenas uma hora do dia em que nós temos a mesma data no planeta inteiro. É quando marca meio-dia no meridiano de Greenwich. Por quê? No lado oposto, no meridiano oposto, que são 180 graus, vai estar marcando 0 hora.
Quando passa a ser 1 hora da tarde ou 13 horas no meridiano de Greenwich, nesse fuso horário aqui já é 1 hora da manhã do dia seguinte. Apesar de existir no planeta a divisão de 24 fusos horários, cada um medindo 15 graus, nós chamamos isso aí de hora legal. Na prática, isso funciona de uma forma um pouco diferente, porque cada país, cada município, cada lugar, ele vai adotar uma hora que nós chamamos de hora oficial, respeitando os limites da divisão política administrativa do seu espaço. Então, quando você observa o mapa mundi com a divisão dos fusos horários das horas oficiais, você vai observar que ela não é tão retinha, tão limitada e seguindo exatamente a linha do meridiano, não. Tem até uma curiosidade, quando você observa o mapa da China, por exemplo, você observa que é um país que, embora ele tenha uma grande distância e longitudinal, ele é extenso na forma longitudinal de leste para oeste, e ele adota apenas 1 hora oficial. Já no Brasil, a opção que se fez, considerando também que o Brasil é um país extenso e tem uma grande extensão longitudinal de leste a oeste, de norte a sul também, né? Mas o que interfere aí na questão de horas é essa distância leste a oeste. Então, no Brasil, fez-se a opção de adotar 4 fusos horários. Existe o fuso horário que nós chamamos hora oficial de Brasília, que é o fuso horário adotado nas regiões mais populosas, mais povoadas.